Florentino Ariza, por outro lado, não deixara de pensar nela um único instante, desde que Firmina Dazo o rechaçou sem apelação, depois de uns amores longos e contrariados. E haviam transcorrido a partir de então 51 anos, 9 meses e 4 dias. Não tivera que manter a conta do esquecimento fazendo uma risca diária nas paredes de um calabouço, porque não se havia passado um dia sem que acontecesse alguma coisa que o fizesse lembrar-se dela. Mais de 50 anos, viu, galera? E vocês aí aceitando qualquer coisa. O livro dessa semana é O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Gente, se você quer ver um Gabriel Garcia Marques apaixonante, esse é o livro para você. Não vou dizer que é uma leitura fácil, porque não acho que nenhuma leitura do Gabriel Garcia Marques seja totalmente fácil. Mas se você já leu outras obras dele, como é o meu caso, você lê esse daqui tranquilamente. Ainda mais que eu li 100 Anos de Solidão antes desse. E se eu conseguir ler 100 Anos de Solidão, eu acho que eu consigo ler qualquer outra coisa, né? E O Amor nos Tempos do Cólera é uma história bem romântica, engraçada em diversos momentos, e é uma história que inclusive é inspirada numa história real, porque uma parte dessa história aqui é baseada na história dos pais do Gabriel, tá? A gente vai ver aqui a história de Florentino e Firmina. Eles são apaixonados desde a adolescência, né? Eles têm esse amor que é através de cartas e tal, mas quando o pai da Firmina descobre, ele leva a Firmina para outra cidade para poder ela ficar longe do Florentino, porque ele não quer que ela case com o Florentino, porque o Florentino não é o bom partido que ele quer para a filha dele, pipipi, popopó. Só que enquanto ela está fora, o Florentino, que trabalhava nos Correios, ele consegue sempre dar um jeitinho de se comunicar com a Firmina, mesmo ela estando longe, e eles passam anos e anos se comunicando. Quando você lê a sinopse desse livro, principalmente essa parte aqui da orelha, você pensa que esse é o mote principal da história. Mas não é. Isso é só o começo da história, tá? Na verdade, a gente já começa esse livro sabendo que Florentino e Firmina não ficaram juntos. Até então. Porque a gente já começa sabendo que a Firmina está casada com um outro homem, que é o médico, o Dr. Juvenal Urbino. E o Dr. Juvenal Urbino vai morrer. Inclusive, né, é um capítulo bem longo que fala sobre isso. E aí, quando ele morre, o Florentino diz assim, ó, oi sumida, tudo bom? E aí, a gente, a partir desse momento, começa a conhecer a história de Florentino e Firmina. Por que é que esse amor foi impedido? Por que foi que ele acabou não se concretizando e a Firmina acabou se casando com outra pessoa? E agora que ela é viúva, será que esse relacionamento vai acontecer? Será que vem aí? Então, durante toda a obra, a gente vai acompanhar a história do Florentino e da Firmina, né? E o que foi que esses dois ficaram fazendo enquanto estiveram distantes, né? A Firmina casou, o Florentino não casou, mas, né, continuou levando a vida dele, porém, em nenhum momento da vida dele, como vocês puderam ver pelo trecho que eu li no começo do livro, né, em nenhum momento ele esqueceu da Firmina. A Firmina sempre foi o grande amor da vida dele. E aí, né, vai surgir a oportunidade, né, só que eles já são idosos, aí você pensa assim, nossa, será que eles vão conseguir? E por que não? Quem disse que não existe amor na terceira idade, né? Fica aí, inclusive, essa mensagem que o Gabriel deixa aqui, né? Em alguns momentos, algumas pessoas ficam meio assim, ai, nossa, mas mas será? Que eu sei o quê? Porque eles são mais velhos e tal. Sim, mas e daí? Ela é viúva, ele é solteiro, não pode mais amar? Depois que ficou viúva, pronto, morreu. Quem morreu foi o homem, não foi ela, né? Então, a gente vai acompanhar ao longo dessa história, que não é uma história curta, convenhamos, inclusive, olha o tanto de marcação que eu fiz, uma coisa que eu não costumo fazer, porque tem uns trechos muito bonitos. A gente vai acompanhar Firmina e Florentino ao longo dos anos. Florentino, assim, gostei mais ou menos dele, gostei mais da Firmina, ela é uma personagem de bastante personalidade, né? Mas o Florentino, ele é interessante, né? Não é o personagem mais interessante, mas ele é interessante. E realmente ele tem um amor muito grande pela Firmina, e esse amor nunca vai morrer, mesmo depois de mais de 50 anos. 50 anos, e você aí se contentando com qualquer coisinha. 50 anos amando e esperando a mesma mulher. Querida, é babado. Antes da gente ir para a parte com spoilers, vale relembrar que dia de domingo sai aqui no canal do YouTube a resenha
com spoilers, mas na terça-feira sai no Instagram e no TikTok, se não tiver dando nem bug, né, porque o TikTok de vez em quando dá um bug, é @bafulê.literário. No TikTok e no Instagram sai sem os spoilers, e aqui no YouTube sai com spoilers. E lembrando também que você, por favor, curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no nosso canal, porque aqui a gente tem muitas resenhas. Tem Stephen King, tem Carla Madeira, tem Gabriel Garcia Marques, tá? Tem muita coisa. Então agora a gente vai começar com os spoilers. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Como eu falei inicialmente, eu gostei mais da Firmina que do Florentino, né? Porque o Florentino tem umas partes engraçadas na história dele. Eu acho que, mais uma vez, é aquele caso de ter muita coisa acontecendo, sabe? Tanto que o livro é muito bom, mas tinha hora que tinha tanta coisa acontecendo que eu ficava assim... Será que é relevante isso pra história, Gabriel? Sabe? Saber tantos e tantos e tantos detalhes da vida deles, principalmente do Florentino, que era o personagem mais interessante. Da Firmina eu achei mais legal, mas o Florentino, tipo, ele continuou se relacionando com várias mulheres. É interessante como ele tinha uma queda por viúvas quando ele era mais jovem. No final, inclusive, ele teve um relacionamento no finalzinho assim, antes, né, dele ter o comeback com a Firmina. Ele teve um relacionamento com uma menina super jovem, que eu fiquei assim bem incomodada nessa parte. Eu achei assim, vibes pedofilia total, porque pelo que ele fala, a menina ainda estudava e ele tinha idade pra ser avô dela. Ele não fala a idade, mas eu suponho que a menina tinha uns 14 anos talvez. Então, enfim, né, achei tanto quanto bizarro. Já a Firmina, eu achei muito mais interessante. Porque a Firmina casou com o Dr. Juvenal Urbino não por amor, tá? Mas porque realmente não tinha muito o que fazer, né? O pai dela não ia deixar mais ela ficar com o Florentino. Aí ela também não queria mais o Florentino. Aí o Dr. Juvenal tava por ali, ela, tá bom, vou casar com ele. Mas ela tinha um sentimento por ele, mas eu não sei exatamente se é amor. E eu acho que ela só percebe isso anos depois, quando ela reencontra o Florentino. Também vale relembrar aqui que a Firmina dispensou o Florentino, né? Quando ela voltou da viagem que ela tinha feito, que ela reencontrou o Florentino, ela olhou pro Florentino e disse assim, não quero não. Nossa, gente, eu fiquei com tanta pena do Florentino, porque ele tava alimentando todo um amor, construindo a casa pra morar com ela e tal, não sei o que, e ela, eu vou casar com ele quando eu voltar. Quando ela volta, que ela olha pra cara dele, que ela olha bem pra ele, porque o Florentino não era nenhuma beleza, né? Ele não era um cara bonito, ele era um cara bem esquisito, pra dizer a verdade. E aí ela olha pra ele e diz assim, acho que eu não quero não. E ela dispensa o Florentino. Eu fiquei, amiga, pelo amor de Deus. Pobre do Florentino. O coitado, mas ele não se deixou abater e ele não desistiu um segundo da Firmina. Mesmo depois que ela casou, eles continuaram vivendo na mesma cidade, eventualmente eles se viam em algumas situações, apesar de não se falarem e tal, mas ele nunca deixou de pensar na Firmina. E olha que a Firmina dispensou ele. Inclusive tem uma parte que eu acho muito engraçada, que é quando a prima dela, Hildebranda, acho que é Hildebranda, ela vai conhecer o Florentino, ela vai lá nos Correios pra conhecer ele e ela fala assim, o seguinte pra prima, ó, é feio e triste, mas é todo amor. Como quem diz assim, ô amiga, ô minha prima, o bichinho, né, ele é feioso, mas o bichinho gosta tanto de você. Enfim, a Firmina foi muito, nossa, ela foi muito tosca aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Firmina, ela não tinha maturidade ainda pro que estava acontecendo. Enquanto o Florentino, desde o início, ele tinha certeza absoluta de que a Firmina era a mulher da vida dele, eu não sei se a Firmina sentia a mesma coisa. Ela gostava dele, mas desde o início já dá pra perceber que parece que ele gostava bem mais do que ela. E ela não parece ter essa maturidade pra entender isso. Tanto que parece que ela só percebe esse amor lá mais velha, quando ela já tá viúva, quando eles começam a se encontrar, que demora um tempão, mas o Florentino segue esperando, contando os dias, as horas, os minutos, mas ele segue esperando. Aí você fica assim desesperado, pensando, meu Deus, pelo amor de Deus, mas vocês são um senhor e uma senhora, vai que acontece alguma coisa, vocês não podem ficar esperando. Mas o Florentino, calma, quem acredita sempre alcança, e ele conseguiu, né? Ainda bem. Então a Firmina parece que ela só percebeu quando ela já chegou nessa fase, mais de 50 anos depois. Mas que bom que ela percebeu, né? Porque o Florentino tava lá, firme e forte, esperando por ela. Sem desistir,
um segundo, né? Outra coisa que eu também achei legal foi a questão do amor na terceira idade. Porque, como eu falei anteriormente, né, algumas pessoas meio que viram cara pra isso. Quando os filhos dela percebem que o Florentino tá cortejando a Firmina, eles ficam, a filha dela fica, ai, nossa, que coisa ridícula. Mas é tipo como se ela dissesse assim, a senhora é uma velha, não é mais pra estar apaixonada. Só que a Firmina diz assim, minha querida, é o seguinte, eu não tô morta, quem morreu foi o seu pai, e se você tá achando ruim, você não pise mais na minha casa. A Firmina fica sem falar com a filha. E eu achei ela uma loba nessa hora, porque eu achei ela um babado, porque a Firmina, ela não deita pra ninguém, gente. Ela não deitava nem pro marido dela. O marido dela fazia o que ela queria. Fazia o que ela queria. Por isso que a Firmina, ela é uma mulher muito interessante. Mais uma vez o Gabriel Garcia Marques trazendo um personagem feminino legal, né? Em 100 Anos de Solidão era a Úrsula e aqui o Amor dos Tempos de Cólera é a Firmina, né? E aí, a Firmina, né? A gente vê o amor nascendo entre Firmina e Florentino na terceira idade, porque sim, a terceira idade também pode amar, galera. Não é só porque eles são velhos que eles estão mortos. Claro que não. Ela tá viúva, ele é solteiro, então, ó, cada um pode viver sua vida do jeito que quiser. Ainda bem, né, galera? Porque depois de tanto lenga-lenga, de tanta espera, você tá no final do livro assim, já, ó, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, que dê tudo certo. Ainda bem que dá. E por ser esse livro tão apaixonante, interessante, engraçado em alguns momentos, que faz aqui e acolá algum comentário político, né? Porque o Gabriel gosta de fazer esse tipo de coisa. Inclusive tem um momento aqui que ele faz uma referência a um massacre do pessoal que trabalhava nas bananeiras e tal, que me lembrou muito 100 Anos de Solidão, em que ele faz uma referência a um caso real que existiu, né, de uns empregados, de uns funcionários colombianos que trabalhavam numa empresa lá de bananas, que era americana e que foram mortos. Se você assistiu o vídeo falando sobre 100 Anos de Solidão, você sabe do que eu tô falando. Então tem uma rápida referência aqui nesse livro também. Então é um livro engraçado, sim, tem algumas partes assim bem engraçadas. Eu vou dizer que o realismo mágico nem é tão forte assim, tem, obviamente, mas não é tão forte. É uma história sobre amor, sobre não desistir do que você quer, né? Florentino não desistiu. Sobre reconciliação, sobre iniciar uma vida nova, e é uma história apaixonante. Então, por isso, a indicação da semana é O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques.